Boa noite, galera do Facebook. Estamos aqui com o nosso presidente do Guarani, né, Ricardo Moisés, para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre o Guarani, sobre o futebol, sobre a trajetória dele também, né, para a gente conhecer mais o presidente. Primeiramente, presidente, boa noite, viu? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja bem-vindo, viu? Boa noite, Lucas. Vamos responder aí todas as suas perguntas, dúvidas, esclarecer aí tudo que você quiser saber sobre o Guarani. É isso aí. Presidente, primeiro eu vou começar com uma pergunta que me chamou bastante atenção e eu acho que dá para a gente explicar bem. A gente sabe que a pintura em volta do brinco, ela tá um pouco defasada, né? Não tá tão boa assim como nas arquibancadas, por exemplo. E alguns torcedores até deram ideia do Guarani fazer alguma parceria com alguma empresa de tinta e tal. Você tem em mente alguma coisa disso para poder pintar em volta do brinco, a fachada do brinco para poder ficar mais bonito? Vocês têm algum projeto para poder fazer isso em relação à pintura do brinco, presidente? Vamos lá, no começo do ano, o Guarani fechou uma parceria, né, um patrocínio com uma empresa chamada Brasília Tintas, e de imediato a gente recebeu tintas suficientes para as pinturas necessárias no Guarani, né? Então a gente iniciou a pintura do topo do tobogã, pintura das cadeiras da vitalícia, construção do camarote novo de visitantes com a pintura já. Hoje eu verifiquei em loco a pintura do alojamento da base. Então o Guarani ele não parou um minuto de fazer as pinturas e reformas que tem que fazer. O problema é que as reformas e pinturas são muitas, mas o Guarani todo dia está avançando nisso. Sim, legal. E até puxando em relação a isso, você falou na live, né, que os alojamentos do Guarani estão sendo reformados. As obras elas já estão a todo vapor ou está um pouco parado ainda por causa da pandemia, não está fazendo as reformas? Como que está essa situação da reforma do alojamento da base? As reformas estão andando bem, tá? Hoje a gente tinha a parte de pintura, fazendo a pintura do chinês, né, que a gente chama, que é o alojamento da base. E a gente vai começar também a liberação e reforma do antigo alojamento da base embaixo da arquibancada. Então, assim, as obras estão em andamento, estão dentro do cronograma e o Guarani muito feliz com essas ações aí. Legal, presidente. Agora vamos falar um pouquinho das coisas externas, né? O Guarani, que estava querendo voltar aos treinos agora, e já fez os testes do coronavírus. Muitos torcedores me perguntaram como que foi esse procedimento, como que o Guarani conseguiu os testes. Você pode explicar, presidente, como que foi? Você fez a parceria com alguém para conseguir esses testes e o quanto que o Guarani gastou e vai gastar ainda com o retorno do campeonato com esses testes? Tá. Vamos explicar os testes primeiro. Vão ser necessários em torno de 150 a 180 testes. Então, vão ser feitos em 3 baterias. Na primeira bateria foram em torno de 60 testes. Todos os jogadores do elenco profissional, mas todos os profissionais envolvidos no staff. Então, foi feito o exame de nome PCR em todos os atletas. Amanhã a gente vai estar divulgando os resultados, mas o torcedor pode ficar aí muito feliz e muito tranquilo com o resultado dessa primeira bateria de exames. Aí está sendo realizada a segunda bateria, que é um exame chamado ELISA, e daqui 15 dias vamos repetir o exame ELISA. Esses exames gerariam um custo aproximado de 80 a 100 mil reais para o Guarani. E em parceria com a Faculdade São Leopoldo Mandic, a gente conseguiu uma redução de custos do total de exames para em torno de 40 a 50 mil reais. Legal, presidente. Esse exame PCR, não sei se o senhor fez, incomoda demais. Ele é bem chatinho de fazer, eu fiz também. Você tem que colher aí saliva, né, e pelo nariz também. Então ele incomoda bastante. Cara, eu falei, se eu tiver que fazer isso um dia, eu acho que pode me desmaiar, porque, nossa, só de ver já me dá um negócio já. Mas, presidente, a gente sabe que o Guarani
se não tivesse essa pandemia, o Guarani eu acho que estaria muito bem financeiramente, né? Porque ter a renda do derby, o dinheiro da próxima fase, a renda do derby, a renda do jogo contra o São Paulo, da próxima fase, enfim. O quanto que essa pandemia prejudicou o Guarani? Porque não tem direito de bilheteria, não tem cota de TV. O quanto isso prejudicou o Guarani para o restante da temporada? Qual que é as estratégias que vocês estão usando para poder se adequar melhor a essa situação, presidente? Vamos lá. Prejudicou não só o Guarani, mas acho que todos os clubes do Brasil, né? Então, todos tinham aí um planejamento financeiro, com receitas de bilheteria, com receitas de patrocínio e tudo mais, e todos estão sofrendo a mesma situação, né? O que me deixou muito triste foi que o Guarani vinha numa situação muito boa no campeonato, né? Colhendo frutos do que foi plantado. E olha que você está aí 8 anos sem avançar numa fase no Paulistão, e você está na iminência desse avanço, que o futebol está bonito, o Guarani mostrando um bom futebol dentro de campo, você queria colher isso, né? Era um momento do Guarani voltar a aparecer no cenário aí no estadual. E aí a gente fica triste porque paralisou o campeonato, a gente tinha um planejamento muito bom, mas muito justo, e a gente contava com essas receitas e até com essa boa campanha do Campeonato Paulista aumentar a média de público no Brasileiro, aumentar o número de sócios torcedores e que traria mais receitas para o Guarani. Então, a gente está reformulando todo o orçamento e a gente vai precisar ser muito criativo, porque é muito difícil você fazer um futebol, bom futebol, que é o que o torcedor bugrino quer ver e espera, com menos recursos. Então, vai caber a esse novo CA buscar alternativas e ser criativo para trazer recursos e não deixar a qualidade do futebol do Guarani cair. Sim. E, presidente, até eu ia fazer essa primeira pergunta, já puxando esse negócio do CA. Como que foi sua história no futebol, cara? Como que você conseguiu se tornar um presidente do Guarani? Se puder para o torcedor conhecer você mais um pouco também, né? Como que foi essa sua trajetória para estar agora na presidência de um grande time como é o Guarani, presidente? Vamos lá, eu sempre fui torcedor do Guarani, né? E sempre acompanhei muito os jogos. E era uma coisa que mexia muito comigo, eu deixava a vida normal para seguir Guarani. Viajei todos os estádios do interior de São Paulo, viajei muitos estádios no Brasil. Cheguei a ter uma torcida muito pequena com os primos, chamava Guerrilha Alviverde, e a gente acompanhava o máximo possível. Em 2012, eu entrei na ASA, né? E foi quando houve a parceria da ASA com o Guarani. Foi feita aquela brilhante campanha do vice-campeonato de 2012. A partir daí, com a saída do Mingoni, houve a entrada do Álvaro, né? E de imediato ele procurou a ASA. Eu, conversando com o Felício, proprietário da ASA, consegui aí que ele ajudasse novamente o Guarani. Aí depois o Orley assumiu, a ASA continuou ajudando. E a partir de 2012 que eu comecei a frequentar mesmo o queijo, a parte administrativa do Guarani. Antes eu era apenas um torcedor. E aí depois a gente seguiu com os auxílios 2012, 13, 14, 15, 16 e em 2017 o Palmeirão e o Anailson me convidaram para fazer parte do novo CA. E num primeiro momento eu fiquei um pouco receoso, porque era uma função que eu queria como membro do CA, mas que demandaria tempo e eu teria que dividir o tempo entre o meu serviço na ASA e o Guarani. E eu fiquei com medo de não poder me dedicar da melhor forma possível ao clube. Mas topei o desafio, me desdobrei um pouco no começo, e aí a gente vai trabalhando, colocando opiniões dentro do CA, criando um laço de confiança entre as pessoas lá, e num momento de saída do Palmeirão, de comum acordo no CA, a gente opinou aí por eu assumir a presidência do clube.
Legal, eu fico feliz de saber que a gente tem um bugrino na presidência, porque eu também sou assim, cara. É, quando eu era pequeno, eu frequentava o Brinca, agora eu sou setorista, posso estar no dia a dia, então é muito legal essas histórias assim, né, presidente? Mas, enfim, o repasse da Magno, como que está sendo? Primeiro ia ser 3 parcelas, né, que iam ser descontadas. O que você negociou com o Graziano para explicar para o torcedor bugrino, para ele saber como que está essa situação do repasse da Magno, presidente? Vamos lá. O Roberto ele tinha feito uma antecipação de 10 parcelas para que o Guarani conseguisse o acesso da Série C para a Série B em 2016. E aí ele ficou com esse crédito. Na gestão do Palmeirão, a gente conseguiu reduzir esse déficit aí, acabamos pagando 5 parcelas, né, dessa antecipação, e ele tem o direito de abater mais 5. Ele entrou com o pedido judicial para abater 3. Eu fui para São Paulo, conversei pessoalmente com ele, expliquei que isso prejudicaria demais o Guarani, porque o Guarani estaria sem as outras receitas de bilheteria, sócio-torcedor, num primeiro momento diminuiu, mas a gente está fazendo um trabalho para resgatar, e que se ele conseguisse, de alguma forma, não abater as 3 parcelas nesse momento, ajudaria muito o clube. E ele falou assim, olha, as 2 primeiras eu não tenho como não abater, porque eu também tive problema no meu fluxo de caixa, nas minhas vendas e tudo mais, mas a terceira eu já garanto que eu não vou abater. Então, agora em julho ele já volta com o pagamento e vai ficar só 2 parcelas deduzidas aí do débito que a gente tinha de 5. Legal, presidente. Então, já que não vai haver esse pagamento e tal, foi para 2 meses, como que o Guarani vai fazer para poder arcar com o salário dos jogadores, do funcionário? Qual que está sendo as estratégias, já que não vai ter um dinheiro desse? E também gostaria de perguntar se a linha de crédito que a CBF vai liberar, ou já liberou, se não me engano, vai dar R$ 500 mil para cada clube e tal. O Guarani vai receber essa linha de crédito ou não? Isso. Na verdade, foi assim. Em abril, quando houve a suspensão do pagamento das cotas de televisão, tanto do Campeonato Paulista quanto do Campeonato Brasileiro, depois houve a liberação parcial do brasileiro. Essa ajuda da CBF nada mais é do que completar o valor que a Globo reduziu durante a pandemia, que seria a redução de 3 parcelas. Então, para assegurar que os clubes contassem com o planejamento financeiro que tinham no começo do ano, a CBF fez esse aporte e vai receber futuramente da Globo. Então, houve sim um repasse na semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira, e vai haver mais um repasse no dia 30. Então, com esses valores que a gente está recebendo, e ainda tem a última cota do Paulista para receber uma parte, a gente vai colocando as contas em dia. Então, a gente fez a redução dos salários, como todo clube fez, e a gente vem aí com um pequeno atraso, mas honrando com todos os compromissos do clube. Legal. Presidente, a gente ficou sabendo agora à tarde, né, que não sei se o Jonas Dondier já deve ter comentado com você, que ele não vai liberar as voltas aos treinos, né? Caso não volte aos treinos mesmo, o Guarani tem outras opções de ir para outra cidade, falando muito de Jaguariúna, Bragança Paulista. Você confirma essa informação que se o Guarani tem a possibilidade de treinar em outra cidade caso não houver a liberação, presidente? Eu saí muito esperançoso na reunião que eu tive com o Jonas na última quinta-feira e eu acreditava muito nessa liberação. Sei que é muito delicado para ele, teve um aumento de mortes, aumento de casos na semana passada aqui em Campinas, mas o protocolo de retorno ele é muito seguro. Então você vai ter aí em torno de 50 profissionais totalmente isolados, testados 3 vezes, muito mais seguro do que você ir a um shopping ou até mesmo a um supermercado. Hoje me espantou essa decisão, que eu tomei ciência agora à tarde, que não seria analisado essa semana, né? Haveria uma análise melhor na semana seguinte. E então cabe ao Guarani agora buscar aí algum lugar para treinar, porque os outros clubes vão treinar. E eu acredito aí numa decisão melhor aí, ou até uma revisão dessa decisão até o fim da semana.
É uma decisão complicada, né? Eu acho que, a minha opinião aqui, um dos lugares mais seguros para você estar hoje é ser um atleta profissional, porque tem toda uma comissão por trás, testes, Um é, acompanhamento médico 24 sim, horas, né? então acho que sim, um dos lugares mais seguros hoje em dia para uma pessoa estar é um clube de futebol, né? Mas enfim, em questão de contratação, presidente, vocês já contrataram o Arthur Rezende, aliás, parabéns pela contratação. E vocês estão de olho no Davó? Como está a situação dele? Vocês têm interesse em repatriar o Davó? Levou uma prata da casa, né? Ele foi para o Corinthians, acho que não teve muitas oportunidades. E caso o Corinthians não pretenda usar ele no Campeonato Brasileiro, o Guarani irá fazer contato para trazer. Sim. Presidente, certos dias você comentou, não lembro se foi na Rádio Bandeirantes ou na Rádio Central, que poderia haver 2 ou 3 saídas ainda do elenco. Gostaria de saber se tem a possibilidade do Marcelo e o Ricardinho sair. Teve essas notícias que estão circulando aí nas redes sociais, no WhatsApp. Tem essa possibilidade? Como que o Guarani vê? O Guarani quer contar com o Ricardinho para a sequência da temporada e o Marcelo também? Vamos lá. O Guarani pode sim ter mais uma ou duas baixas no elenco, tá? A gente aproveitou essa parada para fazer redução de custos e até uma pequena reformulação, né? Porque 90% do elenco aí vai ser mantido. Então, não vamos envolver nomes de atleta, ainda não está definido isso. Seria até desonesto aí da nossa parte a gente mencionar nomes. Tanto o Ricardinho quanto o Marcelo são dois grandes atletas, já entregaram muito pelo clube e não acredito que seja esses não, tá? Mas vamos aguardar. Beleza, então. Agora um assunto muito importante, presidente, que a torcida quer saber muito também, até se puder ajudar eles nisso, sobre o material esportivo. A gente sabe que o Guarani não vai ficar mais com a Topper, até acho que o presidente concorda comigo que foi uma grande decepção a Topper no Guarani. A gente sabe que o Guarani tem algumas negociações com a Macron. Como que está a situação do material esportivo? Você acha que vai ter um desfecho bom para o Guarani em relação a isso, presidente? Vamos lá. Nós estávamos conversando, tá, com dois fornecedores de material esportivo. Tivemos propostas e estamos avançando. Por causa da pandemia, as fábricas pararam, então não teve como o Guarani avançar nesse tema. É pacífico, já que nós iremos encaminhar um distrato com a Topper, as partes já conversaram, estão bem alinhadas, e provavelmente a gente deve ter, dentro dos próximos 15 ou 20 dias, o anúncio do novo fornecedor de material esportivo. Legal, presidente. Em questão ao sócio torcedor também, qual que é os planos do Guarani com o sócio torcedor? Vocês pretendem mudar o plano? Vocês estão fazendo várias ações aí junto com a marcha do Guarani. O Guarani pretende fazer muitas dessas ações durante essa pandemia, presidente? Sim, a gente precisa valorizar o sócio torcedor, o sócio que contribui com o futebol do Guarani. Esses recursos são de extrema importância para o clube. Então, em razão de não estar havendo jogos, a gente tem que premiar e reconhecer o auxílio desses sócios torcedores. Então, no primeiro mês a gente fez a ação do copo, no segundo mês a ação da máscara, no terceiro mês agora a ação do pôster, e as ações vão continuar, tá? Esse é o grande patrimônio do Guarani, é o torcedor que contribui, que ajuda e não abandona o clube nos momentos mais difíceis. Legal, presidente. E para finalizar, queria que você mandasse um recado para a torcida ficar um pouco mais calma em relação a isso. Como que dá um recado para a torcida ficar mais aliviada nesse tempo de pandemia, presidente, por favor? Sim, a torcida do Guarani é uma torcida que merece um time grande dentro do campo, um time jogando bonito, como vem fazendo, um time impondo o jogo e impondo o respeito. Infelizmente o campeonato parou, mas o Guarani vinha numa sequência muito boa e isso vai seguir durante o ano, tá? O Guarani vai voar alto esse ano, vai terminar bem o campeonato paulista, vai fazer um grande campeonato brasileiro e isso que vocês viram esse começo de ano, vocês podem contar
que a diretoria está empenhada para fazer isso até o final do ano e até o final da gestão. Beleza, presidente? Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado. Eu acho que foi bom você ter vindo aqui, dar esse recado para a torcida, quase 100 pessoas na live. Então, de coração mesmo, muito obrigado e boa sorte, viu? Obrigado e boa noite. Valeu.